Oi, gente, tudo bem? Nós já estamos ao vivo. O Davi já entrou. Muito obrigada, Davi. Você é o primeiro a que está conosco. Nós estávamos envolvidos lá num evento muito importante para o nosso país, para a democracia, que foi um ato que foi feito agora no final da tarde para, enfim, discutir toda essa questão que está em torno dos mandatos de esquerda e tal nesse país. E o ato chama Glauber Fica, que é em favor do nosso deputado federal do Rio de Janeiro, do PSOL do Rio de Janeiro, Glauber Braga, que está aqui em Campo Grande, como está em todas as cidades, ele está andando o país inteiro, fazendo essa discussão sobre essas ferramentas autoritárias que muitas vezes são utilizadas para, né, inibir mandatos, caçar mandatos. A gente está vendo isso no país inteiro. Vocês sabem, eu sou vereadora, estou lá na Câmara de Campo Grande, a gente também fica se cuidando lá para não ter problema, porque a gente passa também por uma onda conservadora e golpista. E então o que aconteceu com o deputado federal Glauber Braga está nesse contexto, e ele está andando o Brasil inteiro para discutir isso, e nós estamos lá com ele, por isso atrasamos um pouquinho. Já vou chamar o nosso convidado, que é uma pessoa maravilhosa, tem nos ajudado bastante nessas discussões. Espera só um pouquinho que eu achar o Thiago aqui. O Thiago, o dele é com TH, será? É? Uhum. Thiago Massinelli, né? Uhum. Massinelli. Ah, não achei aqui, hein? Peraí, Thiago, se você já tiver aí, já chama a gente que fica às vezes mais fácil. Peraí. Era um pouquinho. Thiago. Parece um monte de Thiago para eu convidar. É Thiago Massinelli, com dois S? É engenheiro ENG ponto. Aí Thiago, aí vai aparecer. Aê! Eu já mandei o convite aí para você. É que nós estamos sempre juntos aqui na rede social. Olha, o nosso vereador Jean Ferreira entrou aqui, que bacana. Oi, Jean, tudo bem, querido? Você também estava lá no evento com a gente agora, né? Estamos começando a live. Oi, querido, tudo bem? Tudo bom, Isa? Boa noite. Me desculpar com você pelo atraso, mas já justifiquei aqui para a turma que chegou antes, que nós temos esse ato, tivemos, né, agora no final da tarde com o nosso deputado federal do PSOL, o Glauber, né, que está aí no movimento Glauber Fica e tal, e aí nos atrasamos um pouquinho. Mas o que é interessante é que eu falei esses dias que a gente ia fazer a live com você, até anunciamos, colocamos na nossa rede social. Aí uma pessoa diz assim, uai, mas ele é engenheiro ambiental, ele é Uhum. biólogo, porque hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente, da luta pelo meio ambiente, e é claro que as pessoas estavam esperando que a gente fosse conversar, né, com um biólogo, uma bióloga, um engenheiro ou uma engenheira, enfim, ambiental. Mas a gente vai conversar com o Tiago, que é engenheiro civil, né, Tiago? Isso. E além disso, você é consultor para empreendimentos imobiliários, vamos dizer, você faz avaliação e consultoria para quem quer construir, Uhum. enfim, prédios, edifícios, casas. E a gente quer saber o seguinte: como é que um profissional com essas atribuições, né, com esse trabalho seu de obras, né, como é que consegue ser, então, um ambientalista, um conservador do meio ambiente, né? Uma pessoa que está à frente mesmo da luta, você se coloca, você vai fazer palestra, você vai lá no meio ambiente, no Ministério Público, você faz contribuições para os grupos que estão nessa luta de preservação. Então, a gente achou muito interessante ouvir você nesse contexto e ouvir você sobre uma coisa que você está dizendo muito para a gente. Luísa, ó, se a gente ocupar o centro, se a gente construir o centro, se a gente reviver o centro, nós estamos fazendo uma ação de proteção ambiental da nossa cidade. E você também Sim. foi numa audiência pública falar lá para nós todos sobre esse grande problema que a cidade está para enfrentar, que é como é que nós vamos tratar as áreas de preservação, especialmente agora falando
daquela área dos parques, que é o Parque Estadual do Prosa, que é uma reserva ambiental, o Sim. Parque das Nações Indígenas e o Parque dos Poderes, que junto formam aquela força lá, que nós estamos com vários grupos, o SOS Parque dos Poderes, os Amigos do Parque, a gente lá na Câmara, né, lutando com todas as pessoas que nos ajudam há muitos anos para a preservação, né, para fazer com que aquele conjunto de parques ali sobreviva a tantos ataques, né? Agora mesmo a gente tinha um ataque vindo do governo do estado do Mato Grosso do Sul e do Tribunal de Justiça que queria fazer grandes construções, um queria fazer vários estacionamentos, desmatar para fazer estacionamento, que era o governo do estado do Mato Grosso do Sul. O Tribunal de Justiça estava querendo também usar uma área enorme para fazer um palácio da Justiça, mas a luta, né, até cumprimentar a nossa querida Gisele Marques, que é a nossa advogada nesse processo. Então, com muita luta também, com muito enfrentamento na rua, com muito movimento, com pedindo assinatura para todo mundo e tal, a gente conseguiu frear aquelas situações aquelas ameaças vindas do governador e do presidente do Tribunal de Justiça, mas essas ameaças não acabam, né, É, Tiago? E agora nós estamos diante de muito interesse econômico do setor imobiliário, especialmente dos edifícios mais caros, mais luxuosos, e a Prefeitura de Campo Grande autorizando, expedindo licenças para, né, iniciar construções de vários conjuntos de prédio nessa região toda, pega vários bairros ali perto dos parques, numa área que nós chamamos de área de amortecimento, né, desta área que está preservada, que é o Parque Estadual do Prosa. Então, a gente trouxe você aqui para falar para a gente sobre tudo isso, hoje no Dia Mundial do Meio Ambiente, que é um dia muito especial. E também você falar isso que você sempre chama atenção. Fala, Luísa, ó, as regras da cidade, as leis da cidade estão para que as construções, o adensamento da cidade, as construções devem ser feitas em outra área. Não é nessa área perto do parque. Mas a prefeitura meio que desobedece, entendeu? Meio não, desobedece. E a gente é, causa com isso um grande prejuízo ambiental. E aí você fala do centro da cidade. Então, se apresenta, fala o que você quiser falar aqui, nossa live é livre. hum, É um momento da gente dialogar, aprender. Para mim é muito importante porque fico mais preparada para as discussões lá na Câmara. Então, te agradecer muitíssimo você reservar esse dia que é tão especial, né? Para estar aqui com a gente, tá? tá. Obrigada mesmo. Eu queria agradecer primeiro pelo convite, né, Luiz? A gente acabou se conhecendo quando eu comecei a fazer um estudo da região aqui, identificar todos os empreendimentos que estavam saindo dentro da zona de amortecimento do Parque do Prosa. E como é uma região urbana, envolve meio ambiente, envolve legislação urbanística, comecei a estudar o plano diretor mais a fundo, estudar a legislação ambiental também, o plano de manejo do parque, estudar a resolução do CONAMA, toda a legislação, né? Porque, na verdade, a gente vive num país que tem uma Constituição, né? E aí tem aí nós temos praticamente dois princípios constitucionais regendo aí, que é o direito social, o direito à função social da propriedade, né? E o direito à proteção ao meio ambiente, tá? Na audiência a gente trouxe, o que eu levei lá foi acumular os empreendimentos, que era a crítica que a gente viu em alguns EIVs, que eles vinham um EIV lá, ele vai ter 200 apartamentos, 350 carros, o outro vai ter 192 apartamentos, 330 carros. E o técnico responsável lá falava assim, olha, hoje o nível da via é A, vai somar 350 carros, é insignificante. Aí o outro empreendimento é insignificante, o outro empreendimento é insignificante. Aí ficava muito assim, aí a prefeitura vai decidir depois quais são as mitigações, mas a prefeitura também não estava somando todos esses empreendimentos. Então eu levei na apresentação a soma, né? Lá na época já eram, se eu não me engano, já era uma população acrescida aqui na região de 5 mil, 6 mil pessoas
pessoas e 3 ou 4 mil carros, na época, quando a gente começou a identificar, hoje os números já são bem maiores, que a gente, conforme foi passando o tempo, foi identificando cada vez mais empreendimentos. E também identificou que já estavam em negociação, isso em conversas paralelas aqui, em negociação em outros terrenos e tal. Só que a gente viu assim que tem dois principais problemas ali, né? Assim, um problema, existe um plano de manejo, existe uma regulamentação, a zona de amortecimento é definida, mas as diretrizes do plano de manejo, elas são assim, deve-se usar essa área de forma a fazer uma transição de uso, ela é para amortecer os impactos da urbanização do entorno, deve-se ter gabaritos para que a rota das aves passem ali, mas não tem nada falando assim, o limite é 12 metros, 15. Então, esse era um problema da legislação ambiental. Já na legislação do plano diretor, que foi um estudo que eu fiz, e na verdade, na época não fui eu que entreguei para o MP, na verdade, na época o vereador André Luiz, ele era vereador ainda, eu fiz uma reunião com ele e aí ele marcou uma reunião com a promotoria e a gente acabou levando o estudo, né? Mas não foi assim. Então, eu fiz um estudo que a gente viu que por conta do artigo 20, parágrafo 2º lá do plano diretor, a cidade não faz controle de densidade líquida, né? Aí eu já expliquei algumas vezes, a densidade líquida, pessoal, é a quantidade de habitantes por hectare que a cidade tem que ter em cada região. A prefeitura tem falado que a densidade está muito longe de alcançar. É porque a meta que eles colocaram é para acontecer em 2100, para quando a cidade acontecer 2 milhões de habitantes. Então, como é que eu vou controlar algo hoje para daqui a 75 anos? E a função da densidade líquida não é ver se o copo da cidade está meio cheio ou meio vazio, não. Ela é ver se a gente distribuir a população dentro da cidade. É falar, olha, a cidade cresce a 10 mil habitantes por ano, mais ou menos isso hoje, 1,11 de taxa de crescimento, com 900 mil habitantes aí. Onde eu vou acomodar esses novos 10 mil habitantes? Né? É a densidade líquida que vai falar onde tem mais densidade, onde eu posso fazer empreendimentos com mais densidade líquida, mais habitantes por hectare, vai receber mais gente. Onde eu posso fazer menos, receberia menos. Mas não há esse controle na cidade. Aí a gente vê, por exemplo, empreendimentos de 420 apartamentos na divisa do perímetro urbano, que eu até peguei e coloquei lá, num caso desses aí, eu coloquei, tá tendo a CPI do consórcio, né, Luiz? Coloquei lá no Google, os caras vão sair daqui para ir de ônibus para o centro. Ele tem que andar 20 minutos a pé para chegar no ponto de ônibus mais perto. Então, não é um local que deveria estar recebendo um empreendimento tão grande, e ele é vertical de alta densidade, que a gente tem que também tomar cuidado, que verticalização e densamento são coisas diferentes. Aqueles prédios na frente do Parque das Nações Indígenas, eles são altos, verticais, mas são de baixa densidade, porque tem um apartamento por andar, ou 2, tem muito pouca gente morando ali. E ali é um outro problema que é o impacto na paisagem, né? Mas aí ambientalmente também a gente deveria respeitar, não concordo que deveria ter saído dali. Mas a questão da densidade é que tem feito o centro se esvaziar. Então, e também por falta de controle de densidade, a Planurb fez um estudo quando ela foi definir os coeficientes de aproveitamento do plano diretor. E lá tem 3 páginas falando que densidade é um fator cultural, que uma coisa é uma densidade das pessoas que vivem na Ásia, na África. Outra coisa é as pessoas que moram, por exemplo, aqui em Campo Grande, as pessoas tinham cultura muito horizontal. Então, é uma mudança de paradigma para o campo-grandense começar a viver uma densidade maior na cidade, né? Então, é óbvio que vai ter uma restrição das pessoas, porque quanto maior a densidade, maior a poluição sonora. Porque só você vai... Camboriú tem uma densidade enorme, vamos exemplificar lá. Mais gente, mais carro, maior poluição, maior pressão sobre serviços públicos, maior pressão sobre infraestrutura de saneamento, né? Então a gente vê que a densidade ela é muito importante para a vida das pessoas, mas é cultural. E aí Campo Grande está vivendo um momento de verticalização para adensar, né? Que a questão é adensar, não é verticalizar. Só que nós não estamos fazendo esse controle. As consequências da falta desse controle não é falar, não, a cidade tem espaço para todo mundo. A cidade tem.
A gente tem o 17º perímetro, o 8º maior perímetro urbano do Brasil e a 17ª população. Então, quer dizer assim, a gente tem um perímetro urbano muito grande, nós temos 30% de vazios na cidade toda, e aí eu vou fazer um parênteses aqui, Ah, 1,7 dos 10 mil hectares de vazios que tem na cidade está na zona de amortecimento do Parque do Prosa. nossa, Então, assim, a gente tem menos de 2% tá ali. Então, assim, qual sentido de você levar prédios de grande porte, né, com alta densidade? A alta densidade vem acompanhado de gente, vem acompanhado de carro, vem acompanhado de lixo, vem acompanhado de esgoto, em cima da unidade de conservação. Aí eu vou lembrar aqui também quais são as ameaças que estão no plano de manejo da unidade de conservação, que é a verticalização no entorno está lá por conta das rotas migratórias da avifauna, porque são 262 espécies de aves que a Maristela Benites e a Simone Mamed levantaram no estudo que elas fizeram sobre o Complexo dos Poderes. uhum, A fragmentação da vegetação. Então, assim, hoje os animais chegam ali porque entre o Parque do Prosa e a BR-163 ainda, são muitos vazios urbanos ali. Tem esses 170 hectares estão ali. Então, eles passam, eles conseguem ainda transitar. Agora, imagina se a gente fizer um paredão de prédios ali e colocar toda uma população sem cuidar de fazer essa conexão dessa unidade de conservação com a área rural, que é algo que a gente já tem que começar a discutir também, além de começar a respeitar a zona de amortecimento do parque, a gente tem que discutir de como interligar ela à ZEA2, que é do Chakra dos Poderes, a ZEA2. E aí, esses dias atrás, me mandaram um comentário que falaram assim que o plano diretor não tem nenhum lugar que limita a altura, só índice de elevação. E aí o que eu falo, parece que o pessoal da prefeitura, o pessoal que está lá, eles não leem o próprio documento que eles escreveram, entendeu? Porque o plano diretor está falando lá que a densidade que teria que ter uma lei para controlar o empreendimento que excede a densidade líquida, não tem, mas não tem lei que autorize. Então, um alvará, você emitir um alvará de um empreendimento que excede a densidade líquida, não tem lei que autoriza. Aí eu falo assim, aí começa a nascer a tal da insegurança jurídica que os empresários reclamam. Eu sou empresário da construção também, e eu sei que há essa insegurança jurídica, e sei que o problema é que o plano diretor está cheio de omissões legislativas, então, se ele está cheio de omissões legislativas, e ele tem até leis que complementam ele, que vão contra o que o plano diretor fala. Uma delas é a taxa de relevância ambiental. Ela fala uma coisa, ela desdiz algo que o plano diretor diz. E aí começa a se ter a insegurança jurídica. Mas por quê? Porque quem deveria estar cuidando de fazer uma lei que é incontestável não está fazendo. Tá? O até deu uma perdida aqui, que eu comecei a falar muito. Aí outro não, ponto mas ali, você fala muito bem, traz elementos para gente. E não isso, é fácil da gente entender, assim, isso, não é que é difícil compreender o que você está dizendo agora. O que eu estou dizendo é o seguinte: essas informações são difíceis para a gente ter acesso traduzido, que nem sim. você faz para nós, entendeu? Então é por isso que a gente gosta muito de te ouvir. Eu sempre estou te convidando lá para a Câmara e aqui para esse espaço, assim que a gente pensou em fazer essa live, pensamos em trazer você, porque a precisão que você nos mostra, né? Quanto as regras urbanísticas podem ferir a ausência da regra, ou a ausência da aplicação da regra, pode ferir de forma assim muito grave o meio ambiente, né? Que é isso Olha, que você, na qualidade de consultor, de engenheiro, ou você é especialista em obras e tal, você consegue enxergar, né? E quanto que isso é importante que a cidade compreenda. As regras urbanísticas não são uma coisa só para o especialista, só para quem vai tratar, né, sim. economicamente da Na- construção civil e tal. Isso é uma questão de entender a cidade, né, para todas as pessoas, né? Até uma das críticas que eu tenho, o plano diretor ele é escrito numa linguagem muito complexa para a população.
Eles falam muito que o plano diretor foi amplamente discutido, mas ninguém chegou numa audiência pública lá atrás e falou: nós vamos fazer um prédio de 30 andares em cima da zona de amortecimento do Parque do Prosa. Não, eles foram lá explicar o que é o índice de elevação, que o índice de elevação ia ser de 4 a 8. Aí se eu te falar que um prédio de 25 andares, ele consegue ter um índice de elevação 4, até surpreende que as pessoas quando olham o número falam, é 4 andar na cabeça da Não. pessoa, entendeu? Mas eu até vou voltar ao ponto que eu Aham. estava. No Chácara dos Poderes, existe uma zona ambiental, uma zona ali que se chama ZEA 2. E lá tem parâmetros que é muito similar ao que o Conselho Consultivo do Parque do Prosa recomendou para regulamentação. A ZEA 2 de Campo Grande, o lote mínimo é de 5.000 metros quadrados, está escrito no plano diretor isso, tá? A taxa de permeabilidade mínima é de 60% Uhum. e não pode trocar por bacia de tensão nem nada, e a altura máxima é de 15 metros. Então, existe no plano diretor o mesmo. O Conselho Consultivo do Parque recomendou 40% de permeabilidade sem substituição, 12 metros de altura, que na verdade seria equivalente, porque esse 15 é 12 mais 3, mas não falou nada de lote mínimo, mas falou da densidade líquida máxima. Hum. A densidade líquida máxima que foi pedido lá foi de 120 habitantes por hectare. Isso é uma ocupação de um bairro com algumas casas, sobrados, alguns prédios pequenos também, não é uma densidade tão baixa. Uma densidade de 120 habitantes por hectare é equivalente a uma habitação a cada 250 metros quadrados. E uma densidade, por exemplo, esses empreendimentos que estavam sendo propostos aqui, em volta da zona de amortecimento, Mas ainda eles já estão sendo propostos, né, estão. Tiago? Porque É, né, a, a, a ideia de ir para essa região é porque ela é uma região nobre, né? Você pode edificar e vender caro, não é isso a ideia? a ideia é exatamente essa. É porque depois que a Plaenge acabou fazendo aqueles condomínios fechados do outro lado da BR, ela acabou causando uma especulação no valor da terra, né? E isso até é legal chamar, e chamou atenção para a região, né? Então, só que aí do lado de cá eles querem ocupar com prédios, né? E assim, o problema não é construir, não é desenvolver, é que a gente tem que olhar para a vocação de cada região. É aí que a Uhum. gente entra naquele controle de densidade líquida também, da taxa de permeabilidade. É o que o zoneamento da cidade fala. O zoneamento é para determinar, para a gente ocupar a região de acordo com a vocação de cada uma. Aí Falando. entra essa coisa do centro, a Maria Rosana acabou de perguntar. A Maria Rosana mora lá no bairro Mambaí, o primeiro parcelamento de Campo Grande, você sabe disso, né? O primeiro parcelamento, vamos dizer, o primeiro bairro organizado juridicamente aqui de Campo Grande foi o bairro Mambaí, lá no início do século passado. Inclusive, tem o dia do bairro Mambaí para comemorar essa ideia que a gente precisa olhar para aquele espaço da cidade, junto com o centro, né, como um espaço importante de requalificar. A gente até fica com medo de usar as palavras, porque o pessoal do centro ficou muito traumatizado com aquela obra do É, é, revitalização lá do é que, centro, né? para mim, que o diagnóstico, a prefeitura contratou um diagnóstico para revitalizar, né, um diagnóstico, um estudo em 2022. Foi feito pela Vertrag, foi financiado pelo BID. É bem legal o estudo, mas fala sobre a região urbana do centro. É bom a gente lembrar que a região urbana do centro é uma área grande da cidade. Ela pega desde o Santa Fé, que é do lado do shopping Campo Grande, pega o Mambaí, pega o Glória, Vila Carvalho, Bela Vista, São Francisco, Cabreúva. Então é uma região muito grande. Tá? Essa região aí tem, eu acho que 2.000 vazios urbanos. Hoje mesmo eu fiz um mapa dos imóveis desocupados dessa região e ela tem sofrido com abandono. O maior problema da região central não é comércio. É que o pessoal falou da obra do Reviva, do corredor de ônibus. O corredor de ônibus tem que existir, isso aí, a cidade precisa de mobilidade, entendeu? O problema é a perda de população. Em 2010, o censo já mostrava que a taxa de decrescimento populacional do centro era quase de 2% ao ano. Em 2022, ela passa de 2%, então acelerou.
Isso acontece com a Mambaí também, acontece com Cabreúva. Cabreúva é o que mais foi penalizado desses todos os bairros, tá? Mesmo com aquela urbanização, porque antes o Cabreúva vivia um problemão com o trilho lá e tal, Isso, né? Aí mesmo com aquela orla morena lá, mesmo. perdeu bastante É porque morador. você não vê a promoção de empreendimentos habitacionais. Aí eu vou falar como, na minha área mesmo, que eu trabalho há 14 anos na área, no mercado imobiliário, né? Por que que não há o interesse das empresas construir ali, entendeu? Não é que não há o interesse, é porque é mais interessante fazer fora, porque eu tô com o mesmo potencial construtivo. Eu consigo chegar na borda da cidade, comprar um terreno ali, não é exatamente o mesmo, mas é muito próximo. Eu consigo comprar um terreno por um terço do preço na borda da cidade e construir 200 apartamentos. Uhum. E é o mesmo empreendimento que eu faria ali no centro, não mudaria muita coisa. E o terreno é muito mais caro, né? Vamos falar assim. Então me dá mais rentabilidade fazer lá. E aí também tem outra questão, assim, que aí sim é um ponto que eu acho que seria um impedimento que deveria ser resolvido, é a pessoa ter receio de vender também. Falar, eu vou construir ali o empreendimento. Mas se a gente tivesse um programa habitacional mesmo, fortalecer o Minha Casa Minha Vida, para a gente ter o Minha Casa Minha Vida faixa 3 que é até 350 mil, hoje um faixa 4 até 500 mil reais, fortalecer com um programa tipo bônus moradia da GEAB, mas com valores um pouco mais altos, eu acredito que haveria interesse, sim, de algumas construtoras promover empreendimento. Só que ali não é a mesma coisa, lá não vai ser empreendimentos gigantescos, porque a área já foi preocupada com casas, então você não consegue, às vezes, comprar terrenos de 10 mil metros. Você vai comprar terrenos de 700 metros, 800 metros. Mas num terreno de 800 metros quadrados, você consegue colocar 20 apartamentos com o uso da alta densidade e da Uhum. verticalização. A alta densidade ela é ferramenta para melhorar a viabilidade dos empreendimentos. Colocar mais unidades, mais metro quadrado construído numa área, é ferramenta para aumentar a viabilidade do empreendimento, onde às vezes ele não é viável. O problema é que esse recurso tem sido usado na borda da cidade. Sabe qual foi o bairro que mais cresceu em Campo Grande? Foi o Caiobá. O Caiobá é o bairro mais longe que tem do centro. E aí o que acontece? O centro perdeu aí 20 mil habitantes no longo dos anos, desde 2010, desde 2000. 20 E esses anos. bairros, e a Macrozona 3, que é a mais bordas, ganhou 50 mil. Não. E aí, se você olha lá, vamos voltar um pouquinho sobre o controle de densidade, você fala, mas por que que isso está errado? Porque quando a gente escreve uma lei, a primeira coisa que tem na lei, a vereadora é advogada também, né? A primeira coisa que tem na lei é quais os objetivos dessa lei e quais as Sim. diretrizes dessa lei. Os objetivos do plano diretor era reabilitar a área central. O outro, promover 7 zonas de centralidade que estão ali, que são, como a cidade é muito grande, a gente realmente precisa de ter outros mini centros, né, centros menores, que inclusive teriam subprefeituras, está escrito isso no plano diretor. Tá? E fazer o uso dos recursos naturais de forma sustentável. Tem lá no artigo 53 ou 55, respeitar o manejo das unidades de conservação, está Olha escrito no plano só. diretor. Tem E como que que- aprova um monte de prédio ali do lado é, do Parque Estadual do Prosa? então, assim, o questionamento que a gente está tendo é que nem o plano de manejo do parque está sendo respeitado e o plano diretor também não está. Porque quando a gente não faz o controle de densidade, não é para ver. A cidade cabe 2 milhões de habitantes, que nem eles falam assim, né? Cabe 2 milhões de habitantes, como nós estamos em 900 mil, falta muito para chegar, nós não precisamos, cabe muita gente. É para fazer o inciso 4 do artigo 2 do Estatuto das Cidades, que é controlar a distribuição espacial da população para evitar o uso, para fazer a ocupação compatível com cada região e ordenado, porque o plano diretor ali da ocupação do solo é para ordenar o solo. Tá? Hoje o Paulo Duarte falou na Assembleia que tudo tem que ter limite. E esse limite, aí eu venho. Toda incorporadora, não é culpa deles, eu vou falar assim, toda incorporadora, ela vai promover o empreendimento no
potencial construtivo máximo que a lei permite. Se a lei falar que no centro eu posso fazer 60 andares e 500 apartamentos, eles vão fazer isso aí. Se você falar que do lado do Parque do Prosa pode fazer esse tanto também, Vai eles vão fazer, fazer. claro. Vai, porque é para aproveitar o lote. Lógico assim, vai ter uma questão de mercado também, mas a gente vive numa capital, a gente ganha 10 mil habitantes por ano. Aí você fala assim, vou fazer um prédio com 300 apartamentos. A gente precisa de 3 mil, se a gente ganha 10 mil imóveis por ano, a gente precisa mais ou menos 3.500 imóveis por ano, né? A gente precisa de 3.500 imóveis por ano. Então, se eu vou fazer um de 200 ou 300, a depender, eu vou conseguir vender, entendeu? E Vai. o outro ponto interessante sobre o mercado imobiliário que a gente tem que falar é que as pessoas falam assim, ninguém quer morar no centro. Isso não é verdade, até porque o estudo lá da Vertrag entrevistou as pessoas, entendeu? Eu passei muito tempo da minha vida no centro, no Glória. Então, eu também. Eu morei lá no Tayamã, onde a Maria Rosana mora hoje, 20 anos. Aí depois eu mudei para o Etchegóin, sabe? O Etchegóin, aquele outro prédio ali na Rua Sim, Bodoquena. E agora eu moro um pouco, claro, na região central, que eu ainda moro lá no São Francisco, né? Mas ali perto do da. lado. Vamos dizer, né? E eu acho bom morar no centro. A gente tem uma estrutura ótima, né? Tem muita Sim, coisa boa. sim, Agora precisa colocar mais gente, né? Esses dias mesmo o Cassiano, um amigo nosso, ele mora bem no centro. Ele mora na Dom aqui em frente a Americanas. E ainda tem Americanas, né? Ou faliu já? não, Tem, né? já. Teve um probleminha aí, né? Com as Sim. americanas. E aí ele falou para mim, Luísa, olha, a gente precisa dar um jeito de ocupar o centro e tal, porque a gurizada dele é tudo jovem, né? Então ninguém quer parar em casa, e aí ele fica com medo dos meninos saírem e tal, porque tem muita gente que vai daí revirar o lixo no final da tarde, né? Então, assim, tudo isso tem que cuidar, né? Mas e aqui tem muito imóvel abandonado, né? O Salineiro disse que fez um estudo com a polícia lá que tinha 296 imóveis abandonados, não foi isso que ele Ele falou? falou. Se eu for pegar assim, vamos supor que fosse terrenos 12 por 30 ali, cada um, eu consigo colocar 6 apartamentos em cada imóvel desse aí. 300 vezes 6 são 1.800 apartamentos, Nossa, já vezes, pensou? já é para 5, 6 mil pessoas. Então, assim, tem solução para o centro, mas a solução, aí é meu ponto de vista, né? Vai ter gente que pode ter outros, mas eu acho que o principal problema do centro hoje é a falta de promoção de empreendimentos habitacionais ali. Não precisa ser exatamente no centro, pode começar pela Mambaí, começa a reocupar de fora, perto assim, mas de fora para dentro, no Glória. Os mais castigados foram Cabreúva, Mambaí, centro mesmo, né? Então, Uhum. e aí a gente vê que o que está acontecendo vamos supor, tem muita gente que faleceu, que morava no centro, que tinha muito idoso, e aquela casa que tinha lá está lá, sem uso. Tá lá, O filho, o dando filho, inventário, que não conseguiu terminar. o filho que morava lá casou, e sabe onde é que ele foi morar? Que aí vamos no próximo ponto. Foi morar lá no Caiobá, no Jardim Paraty, na Nasser. Não, não é falar contra, mas toda a periferia tem que ter qualidade de vida e tudo. Só que quando a gente fala de mobilidade, você está colocando a pessoa para morar mais longe, deixando mais difícil trazer mobilidade para essas pessoas, né? E por que que elas escolheram lá? Porque é onde tem o imóvel para vender. O, Esse que é o o, negócio. A gente o, imó- tem um instrumento que pode orientar a cidade. Esse que é o é, negócio, né? o Mas imóvel você vende na curva da oferta. Não é assim, eu quero morar muito no Cruzeiro. Tudo bem, mas eu estou precisando de um imóvel hoje, é necessidade básica, eu preciso morar num lugar. Se não tem imóvel disponível no Cruzeiro, eu vou mais um pouquinho para o lado. E aí eu tenho que olhar meu bolso também, quanto que eu consigo pagar, né? E o Minha Casa da Minha Vida, ele, por mais que seja um excelente programa, ele também causou especulação na terra e ele tem uma coisa que ele homogeneiza o valor. Não interessa meio que onde que é o imóvel, o preço é o mesmo. Você vai no bairro X, é o mesmo preço o apartamento do que no outro ou no outro. Então, quando até elogia, a MRV vai fazer agora um seminário de 800 e poucos apartamentos, ele está do ladinho do centro ali. Ele não é macrozona 1, ele não estaria dentro lá daquele controle de densidade,
Mas é um empreendimento que está bem pertinho da região central, traz cidadania, traz dignidade. Dentro de um condomínio você tem mais regra, mais coisas, as crianças crescem com mais supervisão. Então é um empreendimento bom. E você vê, né? Você falou para a gente aqui que está crescendo lá no Caiobá. Olha só o que a gente tem de problema lá. Não tem escola no Caiobá. A Não, gurizada sai de lá para estudar aqui no Aerorancho, porque não tem escola. Tem uma escola lá que é a João Lopes Lins, que eu não sei se você já foi nessa escola. Assim, eles construíram tanta sala a mais, que não tem mais espaço para as crianças. Tem uma área coberta, que é uma quadra, mas entre as salas e essa quadra, e que tem corredorzinhos assim mínimos, juro por Deus, mínimos, que as professoras falam, olha, o barulho que dá aqui da gurizada porque não tem espaço é absurdo, né? A gente tem uma escola lá que começou a construir faz 12, 14 anos, na época da Dilma, entendeu? Foi a Dilma sair que acabou lá dinheiro para terminar essa escola, como muitas outras aqui. Lá a gente, que é a escola da Vila Fernanda, porque ali é toda aquela região, Vila Fernanda, né? Naquela região do Caiobá lá. E é isso que você está falando, mas a oferta tá lá, tá né? lá, tá lá, tá lá. Então, assim, Muitas como coisas têm tenho. E o asfalto, a preço, e gente eu vou tem te falar que o freezer no preço do ônibus lá. apartamento lá, se tivessem fazendo mais perto, um pouco seria o mesmo, porque o Minha Casa Minha Vida faz, as pessoas colocam no teto ali, tentar aquele zero entrada. Essa é a prática de mercado. E aqui aí já no outro lado, na questão ambiental, a gente está vendo que é o interesse dos prédios de alto padrão, sempre acima de R$ 1 milhão os apartamentos, com muito carro por unidade, né? Então tem uma taxa de motorização alta, é para usar o transporte público. Que a gente vai na audiência e aí, assim, com todo respeito aos colegas, mas eles falam, vai diminuir o trânsito porque vai morar mais perto. Olha, se você colocar 300 carros num lugar, vai aumentar o trânsito, não vai diminuir, porque As mora eu e minha pessoas vão usar esposa o aqui, carro. suponho que eu trabalho no Parque dos Poderes, minha esposa trabalha no centro. Se a gente morasse no centro, um carro vinha para cá. Se eu moro no Parque dos Poderes, agora vai ter dois carros passando do Parque dos Poderes para lá, né? Então, assim, não, quanto mais carro tiver no lugar, mais trânsito vai ter. E aqui, a região do PROS, a gente tem um problema de mobilidade grande, por causa da natureza mesmo. Como é que você cria novas faixas de veículos? Vai passar por cima do Parque das Nações? Você vai passar por cima do Parque do Prosa? Para colocar mais carros, né? Aqui não é região de vocação para alta densidade, muito menos para altura elevada, por conta da característica da unidade de conservação, que é o alvo de conservação são as espécies de aves, né? Avifauna, né? E a gente viu aí até que a prefeitura deu alvará para o empreendimento, que tem 3 níveis de subsolo. O terceiro nível de subsolo estava abaixo do lençol freático e fica a 60 metros da nascente do córrego Não dá, Réveillon. né? Não Então assim, pode ser que a prefeitura se debruçou mesmo sobre a proposta do empreendimento. É uma esculhambação, né? Sinceramente, é, Thiago. eu não concordo, não deveria ter tido uma licença ambiental nesse caso, porque a ameaça principal, inclusive, que é o inquérito lá que o MP mandou a Aham. recomendação, é a questão da drenagem, mas não é a drenagem de inundação. As pessoas confundem, não é a drenagem de, choveu, alagou tudo. Essa daí, o plano diretor trouxe um avanço aí, a taxa de relevância ambiental é um avanço nesse sentido de todo mundo ter que reservar água. Isso aí, ok, plano Urb tá de parabéns. Só que o problema é a infiltração de água e a minimização das ilhas de calor. A área permeável não tem uma única função, que é evitar enchente. Ela tem que infiltrar. Aqui é uma região hídrica que nós temos 3 nascentes que tem 3 córregos que formam o córrego Prós na sequência. E se a gente impermeabilizar todos esses terrenos aqui, e aí eu até estava fazendo uma análise aqui, o plano diretor aumentou para 30% a permeabilidade da região. Aí, quando foram fazer a taxa de relevância ambiental, os empreendimentos estão saindo com 10%. E no plano diretor anterior era 12,5%. Então, eles estão tirando. Só que assim, por quê? Porque eles focaram apenas no problema da inundação. Esqueceram que, por exemplo, aqui uma região tem que infiltrar água para a nascente ficar viva, para a mata ciliar ficar viva, para os insetos sobreviverem
sobreviver para funcionar todo o Para ecossistema. rodar tudo, né? É, então, assim, e a gente está tendo que explicar, e aí a gente está tendo que explicar o óbvio. É isso que tá um pouco, assim, até cansa, né? A gente vai, explica uma vez, fala, olha, é a natureza, aquela região não tem vocação para isso. Ninguém é contra a verticalização, desenvolvimento, progresso, até já ajudei um monte de empresa a construir. Mas a questão é, Campo Grande tem 10 mil hectares de vazios. O Bela Vista, ali atrás do Comper Itaiangá, ali, é Uhum. cheio de vazio. E ali é um espaço adequado para prédios de luxo, por exemplo. O Jardim dos Estados é para prédio de luxo. O Santa Fé ali, o São Francisco também tem prédios bons. A gente tem ali os bairros mais próximos do centro. Eu não acredito que a vocação seja essa. Ela vai ser mais hoje para o Minha Casa Minha Vida faixa 3, que é. Faixa 3 hoje é para quem ganha 5 mil reais, 6 mil reais por mês, entendeu? Uhum. Então tem vocação na região central, na região urbana do centro, para todos os tipos de imóveis. E até então, até esses dias atrás, essas mesmas incorporadoras, elas estavam produzindo imóveis, não estavam produzindo em cima dos parques, e estavam sobrevivendo, e estavam vendendo seus apartamentos, e estavam ganhando dinheiro, e não precisava. Então, aí agora só vai sobreviver se fizer em cima do parque. Não, Desculpa, não. mas não Não, faz então não sentido, né? sobrevive, porque qual que é? Agora a gente tem que proteger a existência do negócio, da empresa e tal, e não vamos proteger a natureza, os animais, os pássaros. Então, o direito brasileiro não permite essa É, solução, né? A lá no gente quer começo a que gente todo mundo estava. evolua, que construa prédios, que as coisas fiquem boas para a gente morar, mas não à custa da destruição ambiental, que já foi demais. A Sim. verdade é que a gente está num momento que nós não podemos admitir nenhuma perda ambiental, porque o mundo está numa crise climática, todo mundo sabe disso, a gente está em emergência climática, né? Nós estamos no momento que qualquer vacilo pode ser muito destruidor. E tudo é um pontinho aqui, um pontinho ali, um pontinho aqui. Na hora que você soma, dá uma repercussão terrível. Isso que você falou, né? Dessa identificação do problema de drenagem, né? Que aparentemente é aquela coisa mesmo da água da chuva que vem Isso. levando tudo e tal. Não é isso, né? Aí não permitir que a água, né, escorra pelo terreno e que vá produzir aquela condição para a nascente Uhum. estar ali e depois a nascente ter aquele curso d'água que vai formar o córrego e tal. Tudo isso tem que cuidar, né? Ainda mais quando a ciência já disse que isso tudo existe, tem essa possibilidade de consequência. É muita ignorância, sabe? E a gente também não pode ficar economizando com a gestão pública. Gestor público que está com a caneta para fazer uma atribuição que tem que ser a observação da lei, ele não pode fazer um negócio desse com a cidade nem com as pessoas. Então é por isso que a gente está bem radical nessa questão, estamos fazendo campanha. Uma das campanhas que a gente começou desde 2023 é a do tombamento, né, do Parque Estadual do Prosa, do Parque dos Poderes do Parque das Nações Indígenas. Um monte de gente questionou, mas muita gente aplaudiu, né? Muita gente também não conhecia o que era o tombamento, como esse instrumento de preservação. Outros não sabiam que a gente podia fazer um tombamento paisagístico, ambiental e tal, né? Que não é a mesma coisa de definir legalmente uma unidade como de conservação. Mas isso tudo é muita luta, né? Hoje eu acho que a cidade está recebendo melhor toda essa conversa, né? Você vê, aí entrou o Josiberto aqui, que é um maravilhoso lutador ali pelaquela região, pelo grupo do Amigos do Parque. E a gente hoje recebe muita atenção, muito feedback, muita gente fala com a gente, olha, continua lá a luta de preservação do parque, mas a luta de preservação não é exclusiva, não é numa direção só, então o tombamento é um instrumento da preservação, mas a gente precisa estar atento a uma série de outros instrumentos. Eu acho que o governo do estado agora se abriu para a responsabilidade dele com todo aquele conjunto, né?
Acho que Sim. avançamos, né, Tiago? Não sei se você percebe Na que. verdade, a primeira vez que a gente conversou, você falou, olha, nem toda a luta não é perdida, né? Por mais que você até falou, "Ó, a gente não conseguiu o tombamento, mas mobilizou as pessoas para evitar o desmatamento, né? Então, aqui é a mesma coisa. É, os grupos que eu participo enviaram ofícios para o IBAMA, para o Ministério do Meio Ambiente, para as ONGs, e o IBAMA respondeu, sabia? Sabe o que o Sim? IBAMA respondeu? Que a Não. competência de regulamentar a zona de amortecimento do PROSA é da unidade gestora, o órgão gestor da unidade de conservação. Regulamentar e fiscalizar, ou seja, o IMASU, é responsabilidade dele. Então, é quando a gente começou lá falando, tem dois princípios constitucionais. Então, na verdade, quando a gente tem plano diretor e vamos ver tudo isso, a gente está falando lá do princípio do constitucional da função social da propriedade. E o plano de manejo, vai falar, mas é uma portaria. Não é uma portaria. É Constituição Federal, direito ao meio ambiente, dever lá, lei do SNUC, das unidades de conservação. Aí na lei do SNUC fala que o plano de manejo será instituído por portaria. Então ela está amarrada na Uai. Constituição Ela está também. autorizada. A portaria é tão forte como a lei, porque a E lei que falou que era portaria. as duas morrem na Constituição. E eu tenho certeza que numa briga urbanística versus meio ambiente, a gente sabe que até a Gisele explicou na audiência, indúbio para o meio ambiente, né? Pro meio Eu queria ambiente. trazer um outro Claro. ponto da verticalização, aí eu vou falar sobre mercado mesmo. A gente está falando de uma verticalização acontecendo nas bordas da cidade, na periferia, com o intuito de aumentar a lucratividade, porque, assim, igual eu falei, se as regras forem. A gente tendo um ambiente saudável, todas as incorporadoras, todas as construtoras tiverem as mesmas regras, as pessoas vão respeitar, vão se diferenciar pelo projeto que constrói, pela forma de atender o cliente dele, pelo marketing, né? Mas essa verticalização que está acontecendo nas bordas, ela causa um problema grave para a cidade. E a gente estava falando aqui sobre vazios urbanos, né? Verticalização não resolve vazio urbano. É isso que a gente tem que começar a entender. Verticalização é solução para quando a área é escassa, quando falta terra. Então, por exemplo, a gente tem menos área disponível na macrozona 1, na região central. Quando eu chego num bairro que está lotado de vazio urbano e compro um terreno pequeno e coloco uma torre lá, todos os donos de terreno do entorno crescem o olho e aumenta o preço. Quando ele faz isso, ele causa uma especulação e essa especulação exclui os construtores pequenos, exclui aquele cara pequeno, o MEPP, que fatura 4,8 milhões por ano, ele é excluído do mercado. Então, tem esse outro ponto também, que essa questão, até essa não controle da distribuição espacial, ela estimula isso e faz concentrar o mercado apenas na mão das grandes incorporadoras. Não estou falando mal de grande incorporadora, nada disso, entendeu? Eu respeito muito o trabalho deles, acho que é admirável, entendeu? Eles sempre trabalharam na cidade, gera emprego, gera renda. Quando eles constroem empreendimento, aumenta a arrecadação. Na medida do possível, eles trazem benefícios. Mas o que está acontecendo hoje é que eles estão promovendo empreendimento muito longe, a prefeitura exige mitigações insuficientes. Eles até pagam uma certa infraestrutura, mas eles não pagam a manutenção dela. E a manutenção é eterna. Então, eles vieram uma cidade mais cara para a gente morar, que é o que está acontecendo, e eles excluem esse pessoal que compra lá no Nova Lima, compra um terreno, faz 3 casas num terreno, compra um terreno, faz um condomínio de 10 casas, e essas pessoas começam a ser excluídas do mercado, e aí o mercado fica só na mão de quem é grande, quem tem músculo, quem tem dinheiro para comprar grandes áreas e para construir grandes empreendimentos imobiliários. Porque quando verticalizar é para grande consultora. Você construir 10 andares, 8 andares, não é quem não consegue crédito para fazer, entendeu? Tá? Então, eu só queria trazer esse ponto, que tem esse ponto econômico também, que tem toda uma sociedade. Eu fui numa audiência sobre a desburocratização da construção civil, Aham. e lá o presidente da Águas Bariroba falou que a taxa de ligações domiciliares é o dobro da taxa de crescimento populacional. É um indicador que a gente está produzindo mais imóveis que precisa. E é por isso que a gente está tirando gente do centro da região, e colocando nas bordas. Então, por isso que está esvaziando algumas regiões. Se eu produzisse exatos imóveis para os 10 mil que a cidade cresce, não ia perder lugar nenhum. É muito difícil perder alguma coisa. A gente está produzindo um pouco mais. Isso aí também pode
afetar. O mercado sempre teve uma zona ociosa, né? Isso aí é normal ter uma quantidade de imóveis ociosos e até é bom, porque se tiver alguma variação abrupta de pessoas, a gente tem como acomodar, né? Mas se a gente perder a mão nessa velocidade, a gente vai ficar com um monte de imóvel vazio, cada vez mais o centro abandonado. Aí o centro abandonado, criminalidade, marginalidade, começa a ter que gastar com polícia. Além de ter que pagar o asfalto, a drenagem, a água, o esgoto, escolas com pouca gente, tudo com menos, tudo subutilizado, a gente ainda começa a ter que gastar com polícia para fazer policiamento Pois é. ostensivo, É, e né? aí, Então, e aí aparece mais razão para as pessoas saírem daquele lugar, né? Então, o Josiberto está falando aqui, ó, uma das ideias que o Josiberto também, além de ambientalista, ele é advogado, foi muito tempo, né, dessa área da fazenda pública, enfim, e ele diz aqui que a gente precisa pensar, a cidade precisa pensar em estimular, induzir os empreendedores a investir nas áreas de interesse da cidade, né? Por exemplo, o centro que a gente está falando nessa live, via incentivos fiscais, né? Criar mecanismos de incentivo para que esses empreendimentos novos de moradia sejam direcionados para essas áreas, não só a é. lei, não só o plano diretor, que faz o zoneamento, que indica as regiões e tal, mas também esses instrumentos de incentivo fiscal. Eu concordo com ele. Eu acho assim, a primeira coisa era colocar a ordem no controle de densidade. Esses dias atrás eu estava falando, mas a densidade não é parâmetro, é regra. Não é regra, é parâmetro. Porque a gente controla quanto se produz pelo coeficiente de aproveitamento, pelo índice de elevação, pela taxa de ocupação. Esses índices urbanísticos falam sobre as características Do físicas da edificação. empreendimento, né? Eu posso ter um prédio de 10 mil metros quadrados e 25 andares, que tem um apartamento por andar, 2, 4, 8 ou 16. Muda muito a população para a mesma área construída, né? Então, só o controle de densidade vai conseguir fazer essa distribuição espacial. E colocar meta de 2100 para conferir com hoje, a gente não precisa nem ser técnico para falar que não tem lógica, né? Tá? Mas eu concordo com ele, tem que ter um incentivo, e eu tenho levado a minha defesa é que a gente deveria pegar o programa que o governo do estado já tem, que é o programa Bônus Moradia, que ele está induzindo as pessoas, melhorou muito a venda de imóveis Minha Casa Minha Vida, que ele dá 32 mil para imóveis de até 220 mil, se eu não me engano, em Campo Grande, 202 em Dourados, 25 mil no interior, para ajudar a pessoa a dar entrada. Porque assim, o governo do estado, às vezes, fala assim, em vez de eu construir casa, eu vou dar esse dinheiro para as pessoas pagarem a entrada. Esse programa É é muito excelente bom, para né? isso. Mas para o centro precisaria de algumas adaptações. Por exemplo, o valor do imóvel teria que ser maior, até 320. Eu já fiz umas contas aproximadas, eu teria que estudar mais, mas já fiz. Até 320, 350, e o subsídio tinha que ser maior também, em torno de 60, 70. Mas nada impede, por exemplo, ser 32 do Estado e 32 da Prefeitura. Que Eu acho que a gente podia começar a conversar sobre isso com o de- governador, com a de- prefeita, né? desde que fosse feito o imóvel no Cabreúva, Mambaí, Centro, Isso. Glória, nessas Aí, áreas que Maria perderam Rosana, habitantes. construindo a Mambaí. Maria Rosana está nessa É, live, porque ela é da associação lá do bairro Mambaí, então, né? E teve a Leila Machado, que é uma querida também, professora, ela morreu de rir quando você falou que é 2100, né? Que isso. é a A meta previsão. deles é de 2100, assim. E a E aí gente você tem que disse que não precisa falar, a ser gente tem que estudioso para falar, entender, né? Aí a ela gente tem morreu que de rir aqui. repetir, a gente tem que repetir, porque na verdade, assim, toda vez que você fala alguma coisa, o argumento de lá, o pessoal tá só preocupado com o interesse pessoal. Eu falo, olha, as empresas elas estão construindo para ter lucro. As empresas hoje têm que ter responsabilidade social, ambiental. Responsabilidade social é respeitar as pessoas que moram no lugar, ambiental é respeitar o meio ambiente, né? Governança, a governança, está todo mundo falando em governança hoje, a marca, a imagem, né? Então, a gente fala dessas metas de adensamento irreais, elas não servem para nada, não E, adianta na colocar verdade, isso aí. tem que acabar com essa coisa da. Ai, gente, é tão antigo isso, né? O progresso, até parece aquela
da época da Transamazônica, né? Ah, o progresso vai acabar com o meio ambiente. O meio ambiente está sendo, esses dias estão lá atacando a nossa ministra Marina com uma tese, né? Ah, o Ministério do Meio Ambiente é que impede o desenvolvimento do Brasil. Para com isso, né? A gente precisa perceber as coisas com a complexidade que tem e os governos têm que enfrentar o setor que é o setor atingido, também tem que se adaptar, buscar outras saídas, né? É isso aí que é o mundo civilizado, o mundo coordenado por regras. Não é fazer onde eu quero, do jeito que eu quero. Se vai dar, não vai, vou te acusar de ser um retrógrado, enfim, né? Então, acho que a gente já passou muito disso, muito tempo desse pensamento. Lá na Câmara a gente tem feito audiências bem interessantes. Sempre a gente chama os empresários da construção civil, as Sim. organizações, né? É importante eles participarem. Olha, eu concordo 100% que dá insegurança jurídica, mas a culpa não é do morador que não quer que faça o empreendimento e não é de quem está defendendo o meio ambiente. Eu vou falar, eles estão só atacando a pessoa errada, a pessoa errada. A É, culpa é que a legislação está mal feita. é. Essa que é, esse é o ponto. Aí, só falar sobre o centro, a gente tem um dado importante que de 2018 para agora, 3 de cada 4 comércios fecharam, né? 3 de cada 4. Que E grande. é por conta da população também, entendeu? Então, assim, precisava, eu imagino que a CDL tinha que entender que é por causa da população o problema, e defender, fazer essa articulação também com o governo do estado, prefeitura, para tentar trazer os incentivos, igual o Josiberto falou, né? Aham. Tem que ter incentivos. Pode ser desconto em PTU, desconto no ISS, mas o que eu vi, eu trabalhei na Caixa um tempo como empregado lá, trabalhava com habitação, trabalhei muitos anos prestando serviço para a Caixa, na habitação. É, Uhum. o que o pessoal gosta, quer comprar, a forma mais rápida de promover a moradia é quando você consegue fazer que a entrada seja zero. Se você Isso. conseguir vender o financiamento com a taxa de juros subsidiada e a taxa é Sem zero, a entrada, gente nossa. consegue, a gente consegue ali fazer. E se você perguntar para uma pessoa que às vezes pega 1 hora e meia, 1 hora e 40 de ônibus para chegar no trabalho, que ele perde o centro, fala, olha, tem um apartamento aqui no centro que você vai dar 5 mil de entrada, que seja, e vai financiar em 30 anos, 35 anos, com parcelas de 700, 800 reais, que é mais ou quase que o mesmo preço do aluguel, que essa é uma das coisas que é a vantagem desse programa, né? Muito bom. Você acha que ela não vai querer comprar? Falar, não, ninguém quer morar no centro. Olha, esse discurso, para Não, mim, não faz sentido. não faz Que sentido. não, que não vai morar no centro. Isso aí não faz sentido nenhum. É lógico que se deixar, igual, perder a mão e deixar virar Cracolândia, aí fica muito mais difícil Pois é. controlar, né? Mas olha, a gente curtiu demais de novo você. Você é muito especial mesmo. Você fala com muita clareza sobre um tema que não é fácil da gente compreender. E eu não sei se é porque eu tenho interesse, mas estou vendo que tem um monte de gente aqui que está interessada. Aí, acabou de entrar aqui o Tiago Botelho. Bem-vindo, Tiago. E o Josiberto não para aqui de formular possibilidades. Mas Ele limita ele, uma ó, área de 3 quilômetros a ele, partir do relógio da 14 e faz incentivos. Então, isso. é isso, né? Então, acho que a gente pensando coletivamente, se organizando, né? Nós conseguimos enxergar a cidade e também intervir na cidade para aquilo que nos interessa. Então, acho que uma coisa que ficou muito pedagógico nesse processo da defesa dos parques, do Parque dos Poderes, Parque Estadual do Prós, especialmente, e o Parque das Nações Indígenas, que a gente ainda tem que Temos que defender. lembrar do Mata do Segredo também, pessoal, A tá? Que mata do segredo. a gente não tem só um troféu, a gente tem dois. A gente tem o Matas do Mas Segredo e o o Parque Matas do do Pro. Segredo está mais preservadinho lá, não Mas, tá, Thiago? tá, ele tá sob menos ameaça, mas ele Menos também ameaça. Mas tem tem muitas seus problemas construções também. lá, né? Recentes, né? Estão indo Tem, muitas. tem seus problemas também, que a gente É, deveria começar a falar sobre ele verdade, mais também. Tá? verdade. E o engraçado é que, como a gente fez aquela campanha, ainda estamos fazendo, né, a campanha do tombamento, porque o projeto de lei ainda está tramitando, viu, Tiago? E quem Ah, está é? nos ouvindo, a gente está com o projeto de lei tramitando, nós estamos com requerimento no IFAM e também requerimento na prefeitura, né, para o tombamento. Então, assim, tem várias frentes
que estão em torno de fazer esse tombamento. Mas o mais legal dessa campanha toda que a gente fez, e aí devo votar muito aos amigos do parque e ao pessoal do SOS Parque, do Parque, né, que é o SOS Parque, que estão nessa luta, sei lá, há 15, 20 anos, né, a gente está conseguindo mobilizar as pessoas para essas discussões da cidade. Você precisa ver um barato, as pessoas me ligarem, procurar, mandar WhatsApp, mandar mensagem, dizendo assim, Luísa, você sabia que tem um parque aqui perto da minha casa? A gente podia tombar esse parque aqui também, sabe? Aquela a imagem que ficou para as pessoas que o tombamento é instrumento da preservação. Isso é muito bacana, né? Todo mundo quer. Esses dias me mandaram, Luísa, tem que tombar a casa que foi ali no Taquarussu, moradia da Bruxa da Sapolândia. Não sei se você conhece essa lenda aqui de Campo Grande, que é bem Não. interessante, sabe? E agora você está falando, Luísa, tem que cuidar lá da Mata dos Segredos também, do Segredo, que é uma reserva muito importante da cidade, que também É pode. igual o Parque do PROS, é uma unidade de conservação de proteção integral e é um pouco maior ainda. E lá, para quem ainda não conhece, vai, porque coloca aí no Google Matas do Segredo, você vai achar um pórtico lindo que é o Imaçu que cuida, né? Bem Isso. cuidadinho, é bem bonito. Lá tem um monte de caminhos para a gente passear, tem os pássaros. E falando em pássaros, né? Porque aqui a nossa cidade é a capital do turismo de observação de aves. Até eu tive orgulho de ser a promotora aqui desse projeto de lei que foi É, aprovado em 2023. muito. Quem nos trouxe, todo mundo já sabe que é Simone Mamed e Maristela, né, Benites. E aí, convidar todo mundo que está nos ouvindo aqui para o dia 18, ainda vai demorar um pouquinho, 2 semanas, mas no dia 18 de junho vai ter o Festival Cine Aves, né? Eu estou aqui na sala, tá a Marinete, eu estou olhando ali para ela, a Marinete dos Sonhares, ela é cineasta, e acho que já é a quarta edição, né, Marinete? Desse festival Cine Aves. Então, Maristela e a Simone foram hoje cedo no gabinete levar convite e tal para a gente curtir. Vai ser no Bioparque, a partir das 8 horas vai ter exibição de filme, de curtas, vai ter lançamento de livros, conversa lá de toda hora. Vai ter um café da manhã pantaneiro também. Então, assim, é uma boa coisa ir lá ver a Sonhares, o Instituto Mamed e outros parceiros fazerem mais uma edição do Festival Cine Aves, né? E aí, Thiago, não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas a gente já está um tempinho aqui, né? E dizer que, assim, demais gostoso. Quando a gente propôs essa live, falei, poxa, mas que coisa mais maravilhosa. A gente, no Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente falar com um engenheiro civil. Que você fala, mas você vai falar com um engenheiro civil que faz construção aqui na cidade no dia do... para você ver como é que é possível, né? Todas as Não, e pessoas, todas olha, as e profissões, tem, né? tem muita gente que tem diversas profissões, assim, não é porque você constrói que você não é a Tá favor do meio destruindo, né? ambiente, que você não gosta. É. Não é porque você Uma constrói mobilização. que você está destruindo, né, Thiago? Porque assim, tem uma demanda social por habitação. As pessoas precisam de casa, as pessoas precisam de ter um lugar para comprar o mercado, a concessionária do carro. Todo mundo precisa, todo mundo quer conforto. Eu acho que isso Claro. daí ninguém pode falar que não, né? Mas a gente sempre tem que tentar fazer com o menor impacto possível. É. Aí, eu sempre gosto de falar que o centro de Campo Grande a gente enterrou 2 córregos, né? A gente Pois é. já causou um impacto nessa região e agora, a gente vai pegar e abandonar um local que se a gente já causou um impacto ali, a gente tem que tirar o máximo de proveito dali. Aquilo ali isso se chama fazer o uso racional de recurso. Uhum. Não tenho que causar impacto, impermeabilizar mais solo para outro lugar e tal. Até sempre falo que a verticalização, como eu falei, a verticalização não é um problema para resolver vazio, ela não resolve vazio. Não resolve, porque ela é justamente para economizar terreno. Mas se no passado a gente tivesse nós tivesse um perímetro urbano e a cidade já está toda saturada, já construímos casa em tudo, não tem mais terreno, e aí a gente vai ter que tomar uma decisão agora. Nós vamos verticalizar ou nós vamos crescer para os lados? Aí a decisão sensata, qual é? É verticalizar, né?
Então, assim, mas não é isso que acontece em Campo Grande. Campo Grande tem 30% do território de vazios urbanos, tem área para todo mundo, e a verticalização na periferia, ela causa especulação da terra e perpetua os vazios. Porque aí só os grandes players vão conseguir construir lá, os pequenos vão começar cada vez mais tendo mais dificuldade de viabilizar os empreendimentos. Tá? Então a verticalização na periferia perpetua. Enquanto próximo aos eixos de mobilidade, aumenta a qualidade do sistema de transporte coletivo, enquanto perto da região central traz a revitalização da área central. Uhum. Ela tem o poder de deixar uma escola, colocar mais gente perto de uma escola, do posto de saúde, melhorar a eficiência desses serviços públicos, colocar mais perto do, vamos supor, tem uma indústria grande, meio perto da cidade aqui, aí a gente coloca ali alguns prédios verticais para conseguir colocar as pessoas mais perto ali. Então, ela tem diversos prós, Pronto. mas ela tem muitos contras também. Essa que é a É, questão. Tem muitos contras, não é só pró, tá? Então, é. só reforçar esse ponto também que a verticalização ela causa perpetuação dos vazios e não é solução para vazio urbano, como estão falando aí, entendeu? Uhum. Mas eu acho que nós estamos mobilizando muitas pessoas em torno dessa discussão. E você tem nos ajudado muitíssimo, né? A entender, porque a gente se mobiliza quando a gente entra em sintonia, a gente entende, está ouvindo e está percebendo aquilo fazendo um sentido na vida da gente, né? Ah, é, nós vamos fazer uma audiência pública também para discutir É. esse tema, é verdade. A Maria Rosana que deve ter mandado esse recado. Uhum. É, a Lidiane que mandou. Lidiane, obrigada. É, a gente vai fazer uma audiência também com esse tema, sabe, Tiago? Você, claro, vai ser convidado, Obrigado. porque é muito importante debater essas soluções. Vamos chamar o Josiberto também, para ele ajudar a gente com essas possibilidades, né? Sim. De melhorar o nosso centro, né, ajudando a cidade a se desenvolver, a crescer, a criar novas A moradias. gente tem que começar a falar mais sobre o centro mesmo. Quanto mais se falar, mais pressão popular vai se fazer e quem tem a caneta vai começar a agir mais em prol dele, né? É assim que funciona. Num país democrático, o orçamento ele depende da pressão popular. Se não tem orçamento, não preserva. Se não tem orçamento, também não faz Não investimento, faz né? Então, e nada. prioriza aquilo que as pessoas estão mais interessadas, né? Então tá, um beijo para todo mundo que ficou até agora aqui com a gente, né, Thiago? Eu que agradeço. Brigadíssimo. Imagina, a gente é que te agradece. Demais, demais, demais. Sempre muito especial conversar com você. Uma satisfação. E ter todo mundo aqui com a gente também foi muito bacana. Obrigado, pessoal. Tá Boa bom? noite. Até outro encontro que a gente vai fazer sobre. Olha, a Kátia entrou agora, a Kátia Motti. Sobre o centro da cidade e as suas possibilidades. Um beijo para todo mundo. Maria Rosana tá aí, ó. A Maria Rosana é a maior defensora do centro de Campo Grande, está aqui toda hora. Excelente, né? Um beijo, gente. Tchau, boa noite. Tchau, Obrigada, pessoal. Thiago.